Quando a gente pensa em aplicações escaláveis, algumas palavras vêm na minha cabeça. Kubernetes, Docker, Terraform, PlanetScale, Single Store, microserviços, mensageria, coisas como Kafka, RabbitMQ, esse tipo de coisa. Talvez não seja exatamente o que vem na sua cabeça quando você pensa nisso, mas quando a gente fala de aplicações modernas e escaláveis, pelo menos uma dessas coisas acaba aparecendo numa conversa. Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui no canal sobre monolitos e como eles podem escalar muitas vezes até melhor do que microserviços e etc. Mas isso não é o assunto desse vídeo, o assunto desse vídeo é outro. Nesse vídeo eu vou explicar como eu escalei uma aplicação monolítica para processar mais de 100 milhões de jobs e picos de 30 mil requisições por minuto em um tempo aí de mais ou menos 12 horas. Era o tempo que essa aplicação rodava por dia nessa capacidade. E usando um stack que muita gente consideraria não escalável, que é Laravel, que é por muitos considerados um framework lento, MySQL e Redis. Ou seja, é um stack que não é hypado, que não se fala tanto hoje em dia como se fala de coisas como Go, ou Node, ou Rust, etc., mas que performa muito bem se for usado da forma correta e às vezes acaba sendo muito melhor do que montar uma aplicação usando todas essas coisas modernas, hypadas, mas que te dão mais dor de cabeça do que um monolito daria. Antes de eu falar da solução em si, eu tenho que dar um pouco de contexto. Em 2019, eu trabalhei numa aplicação que era basicamente um gerenciador de campanhas de marketing por SMS. Então, marcas pagavam para essa plataforma, elas faziam o upload das suas listas de contatos, que variavam de tamanho, mas muitas tinham mais de 50 milhões de registros, e depois, com essas listas, eles segmentavam essa audiência em diversas campanhas de SMS. Então, raramente uma campanha atingia a lista inteira, mas sim diversas campanhas com pequenas diferenças atingiam pedaços diferentes dessas listas. Nessa época, a plataforma enviava mais ou menos entre 1 a 2 milhões de mensagens por dia. Lembrando que ela operava no intervalo de mais ou menos 12 a 14 horas, que era o tempo em que era permitido enviar mensagens de marketing. É importante frisar que enviar uma mensagem não era tão simples quanto só enviar a mensagem. Primeiro você enviava a mensagem, depois você tinha que esperar alguns webhooks de resposta dos provedores, indicando o status daquela mensagem. Por exemplo, ela podia estar pendente, depois estava em rota para ser entregue e depois entregue. Então uma única mensagem podia gerar 3 a 4 webhooks. Quando alguém respondia uma mensagem, isso também era um webhook. Então, uma mensagem tinha efeitos colaterais, não era só enviar a mensagem e esquecer ela. Essa aplicação tinha 2 pontos onde tinha um grande fluxo de dados. O primeiro era, obviamente, o envio das mensagens, eram muitas mensagens para serem enviadas num intervalo muito pequeno, mas também a parte das listas. Quando essas empresas faziam upload das suas listas em CSV, era muito dado entrando, e eram múltiplas empresas fazendo uploads quase diários. Então, às vezes, a gente tinha que processar 300 milhões, 400 milhões de registros e colocar aquilo no banco para que eles pudessem, então, enviar essas campanhas. Então, a aplicação fazia muito mais coisa, mas 2 pedaços que eu vou focar aqui vai ser a parte de listas de contatos e a parte de fato, enviar as mensagens SMS para fora. Nessa época, o stack utilizado era Laravel, Vue.js e Mongo. Não sei por que escolheram Mongo, mas era Mongo. E a arquitetura era bem complicada nessa época. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem como era. Não sei por que tinha 3 coleções representando as mensagens. Então você tinha uma coleção para as mensagens que estavam pendentes, uma coleção para mensagens pausadas, ou seja, campanhas que foram pausadas, e uma coleção que representava as mensagens que já foram enviadas pelo sistema. O que acontecia? Quando uma campanha era criada, as mensagens eram adicionadas a essa coleção de mensagens pendentes. Quando uma mensagem era enviada, o registro era deletado de mensagens pendentes e um novo registro era criado em mensagens enviadas. Quando uma campanha era pausada, todos os dados de mensagens pendentes eram copiados para mensagens pausadas, ou seja, você literalmente copiava tudo para a nova coleção e deletava da coleção anterior. Então essas operações eram obviamente muito intensivas, muito pesadas, e daí já dá para ter uma ideia de que isso não ia escalar direito. Mesmo que você jogasse muitos recursos no servidor, não ia funcionar. A arquitetura era muito defasada. Isso gerou muitos problemas conforme a aplicação escalava. Alguns deles. Primeiro,
O upload de listas quase nunca funcionava. Essas listas eram muito grandes, como eu falei, então quando alguém fazia upload com, 50 milhões de contatos, 30 milhões de contatos, que seja, esse arquivo era dividido em chunks menores e esses chunks eram enviados para uma fila para serem processados. O que acontecia? Com tudo rolando, as mensagens sendo enviadas, as listas sendo criadas, os contatos sendo criados e muitas operações no banco, essas operações se tornavam lentas. E esses jobs começavam a falhar por timeout. E eles falhavam 3 vezes até que a fila descartava eles. Então você simplesmente não conseguia fazer upload da lista. Mesmo dividido em chunks menores, ainda era um processo intensivo, era um processo relativamente complexo, tem algumas outras coisas que envolvem fazer upload de uma lista que eu vou falar no futuro, mas basicamente não funcionava. Era um negócio muito inesperado, a gente nunca sabia o que ia acontecer exatamente, dependia de quanto a gente estava usando a CPU do banco, e enfim, esses jobs davam timeout 3 vezes, a fila removia eles e a lista nunca tinha todos os contatos adicionados. Às vezes até conseguia alguns contatos, mas muito raramente a lista inteira conseguia ser adicionada ao banco. O segundo problema é que a criação de um contato no banco era muito complexa. A lista tinha alguns dados dele, nome, sobrenome, e-mail, telefone, esse tipo de coisa. Mas quando a gente ia de fato criar o contato no banco, a gente precisava de informação geográfica dele, para saber se ele pode receber uma mensagem no horário tal, para saber como segmentar as campanhas, isso era importante. E para conseguir essas informações geográficas, a gente tinha algumas tabelas no banco, e a gente pegava o número de telefone, dividia ele em 3 pedaços, e usava esses 3 pedaços para fazer uma query no banco e receber essas informações geográficas. Então, para salvar um contato, tinha 2 ou 3 queries que eram relativamente custosas, e depois que a gente obtinha essa informação, a gente conseguia criar o contato, que era um registro nessa tabela aí de contatos relacionado a uma lista. Mas o processo em si de criar o contato não era só puxar do CSV e colocar na coleção. A gente tinha que fazer esse processo de descobrir os dados geográficos daquele número de telefone, inclusive para saber a operadora, se está ativo, etc. Problema 3. Quando as campanhas começavam a rodar, era muito comum o site cair, porque a gente começava a enviar um monte de mensagem, a gente começava a receber um monte de webhook. Esse processo era tudo síncrono, então quando a gente recebia 2.000 webhooks, a gente tinha que processar essas 2.000 requisições e depois passar para as próximas. E nesse meio tempo, como as respostas não eram tão rápidas, o PHP FPM não aguentava e aí o servidor caía. E a gente começava a ter um monte de webhook falhando e um monte de resposta incompleta, faltava status, faltava um monte de coisa. E isso também afetava outros pedaços da aplicação. Afinal, o usuário não ia conseguir ver a própria UI do site, já que era um servidor que aguentava tanto a API quanto a parte que o usuário acessava, e quando caía para todo mundo. O quarto problema é que o Mongo funcionava muito bem até que ele não funcionava, até que ele caía de vez. Ele não caía, mas ele ficava extremamente lento, e todo esse rolê de copiar de uma coleção de mensagens para outra, deletar e criar, etc., era muito intensivo. Obviamente não fazia sentido, eu já falei que a arquitetura era bem defasada, mas isso em específico era um grande problema e o Mongo simplesmente não estava aguentando. A gente conseguia enviar alguns milhões de mensagens, mas assim que as coleções tinham bastantes dados, aí, meu amigo, aí dava tudo errado. Principalmente quando muita gente pausava a campanha e aí depois queria continuar ela. Você tinha que copiar todos esses dados da coleção de mensagens pendentes para da coleção de mensagens pausadas para a coleção de mensagens pendentes. O quinto problema é que quem processava essas mensagens era um programa escrito em Go. E esse programa não tinha UI, esse programa não tinha login, esse programa não tinha nada. A gente nunca tinha muita certeza do que estava acontecendo. O programa só estava ali sempre rodando no daemon e a gente ia confiar que estava funcionando bem. Isso trazia um outro problema, adicionar novos drivers de envio de mensagens, como por exemplo o Twilio. A gente não usava muito Twilio, a gente usava alguns drivers um pouco mais de baixo nível, mas adicionar esses drivers era muito complexo porque tinha que alterar também esse script em Go, já que era ele quem de fato enviava a mensagem, quem de fato se comunicava com as APIs. Então adicionar qualquer coisa era bem trabalhoso, tinha que editar o código em Laravel, tinha que editar o script em Go, tinha que garantir que eles estavam em sincronia. Então isso era muito chato e muito problemático. Nessa época, contrataram um especialista em Mongo para tentar resolver ou aliviar esses problemas. E eu não entendo muito de banco, mas eu lembro que na época teve sharding do banco de dados e a conta mensal subiu bastante.
mas a gente conseguiu enviar ali 4, 5 milhões de mensagens por dia. No final do dia ficava tudo muito devagar, a fila começava a falhar, as queries demoravam muito para serem executadas, mas dava para enviar. E aí, um porém é que a gente tinha que limpar dado frequentemente, essas coleções tinham que estar limpas no dia seguinte para o sistema funcionar direito, pelo menos pela parte da manhã. Ou seja, não resolveu completamente. Nessa época aí, eu comecei a trabalhar numa versão 2 dessa aplicação, numa prova de conceito, basicamente para provar que uma aplicação nova, bem arquitetada, ia conseguir enviar muito mais mensagens do que a gente estava enviando. E aí eu tinha essa tese de que o problema não era a tecnologia, o problema era a arquitetura. Era tudo mal arquitetado. A minha experiência com microserviços não era grande, a minha experiência com mensageria também não era grande, então eu decidi usar o que eu já era bem familiar, Laravel, novamente, e filas e Redis. Então, usei isso, Laravel, MySQL, Redis, e usei o Laravel Horizon para orquestrar as filas, e comecei a desenvolver essa nova aplicação separada. A aplicação base tinha muito mais features que eu não falei aqui, então eu não foquei nelas, eu foquei basicamente no gerenciamento de listas e contatos e no gerenciamento de campanhas e também no fator de enviar campanhas. Uma coisa adicional na arquitetura nova é que eu escrevi de tal forma que adicionar um novo driver era muito fácil, era basicamente adicionar uma classe nova e preencher alguns métodos, e era isso, funcionava automaticamente, mas também não é assunto do vídeo, vamos focar na parte de enviar mensagem. Mesmo focando em escrever algo bem mais arquitetado, que funcionasse melhor, eu deixei aberta a possibilidade de usar algo como o Amazon SQS para lidar com a fila, ou então de usar outras linguagens para lidar com a parte de envio de mensagens, ou até com os webhooks que a gente recebia, algo como Elixir ou como Go. Eu mantive essa oportunidade lá, eu não descartei, mas só se fosse necessário. Se não fosse necessário, eu queria manter aquela aplicação monolítica em que estava tudo na mesma aplicação e, bom, se não tem necessidade, não tem por que mudar. Mas foi aí que começou a ficar legal. O novo banco ficou muito mais simples, ficou desse jeito bem aqui, parece uma imagem aí. Então, basicamente, tinha uma única tabela que representava todas as mensagens, inclusive as não enviadas, e tinha uma coluna que representava quando uma mensagem foi enviada, e essa coluna podia ser nullable. Então, se essa coluna fosse null, se o valor fosse null, a mensagem não tinha sido enviada. Se o valor tivesse preenchido, essa mensagem já foi enviada e a gente podia saber quando ela foi enviada também. Então, com os índices corretos, que nesse caso era um índice para a chave estrangeira da campanha e para essa coluna de quando foi enviado, ficava muito fácil, muito rápido buscar essas mensagens e o MySQL não tinha que choramingar para fazer o trabalho dele. Eu não comentei disso ainda, mas tinha algumas outras regras de negócio que a gente tinha que respeitar. Por exemplo, quando a gente enviar uma mensagem para um contato, a gente tinha que antes verificar se esse mesmo contato não tinha recebido nenhuma mensagem da empresa que estava enviando nas últimas 24 horas. Então, se eu te enviar uma mensagem há 23 horas, eu não posso te enviar a mensagem agora, só depois que essas 24 horas passarem. Um outro requisito é que a gente tinha o que a gente chamava de stop words. Então, tinha algumas palavras, obviamente um stop da vida ou um pause era um padrão, mas tinham palavras customizadas que essas empresas configuravam que identificavam quando um consumidor não queria mais receber mensagem delas. Então a gente tinha que verificar isso. E isso é uma query extra no banco. A gente está falando de duas queries. Uma para verificar se aquele contato já recebeu uma mensagem nas últimas 24 horas. Uma query para verificar, caso ele respondesse, né, quando a gente recebesse um webhook de resposta, se aquela resposta continha uma stop word relacionada à empresa. Então primeiro a gente tinha que achar a mensagem que foi enviada, descobrir qual empresa a gente está falando e depois ver as stop words dessa empresa. E caso tivesse, a gente tinha que bloquear aquele contato para sempre naquela empresa. Então, mais uma query. A gente também tinha o que a gente chamava de reply keywords. Algumas empresas rodavam campanhas que eram em duas etapas. Eles mandavam um SMS. Caso a pessoa respondesse com uma dessas reply keywords, eles mandavam outra SMS. Então, aí a gente tem que verificar se o usuário recebeu uma mensagem nas últimas 24 horas. Quando chegava um webhook de resposta a SMS, a gente tinha que descobrir de qual mensagem a gente estava falando, de qual empresa a gente estava falando, se aquilo era uma stop word. Caso fosse uma reply keyword, se aquela campanha tinha outros fluxos para continuar, e só então a gente tomava alguma ação. Então era um processo muito custoso, mesmo esse tipo de coisa básica, como lidar com a mensagem que chegava para a gente, era bem custoso e bem complexo, não era simples, não era só salvar a mensagem no banco e acabou. Tinham ações a ser tomadas,
tanto por parte de regras de negócio do cliente que estava usando, quanto também por questão de lei anti-spam e etc. Uma outra coisa interessante é que cada campanha estava atrelada a uma conta, ou seja, uma conta tinha vários números de SMS para serem usados e uma campanha usava uma conta. Qual é o problema aqui? Existia um número máximo de mensagens que uma conta podia enviar dentro de um minuto, e isso era calculado durante o tempo de execução, baseado em quantos números aquela conta tinha e qual provedor ela estava usando. Então, por exemplo, um exemplo, o provedor X suporta 5 mensagens por minuto por número. Então, se a conta tinha 1000 números, a gente podia enviar 5.000 mensagens por minuto. A questão é que tinha um limite máximo que a gente podia usar, tanto para não queimar os números, como também para não atingir os limites da API do provedor. E isso era calculado durante o tempo de execução. Qual que é o problema? 2 campanhas podiam usar a mesma conta, e a gente tinha que dividir esses envios entre elas. E isso era bem complicado. Não bem complicado, mas era complicado. Era uma complicação extra que eu não estava esperando. Para resolver esse problemão, eu decidi usar filas e Redis. Redis para cache e também para as filas. Eu usei o Laravel Horizon, que já era muito estável nessa época, funcionava muito bem, e eu tinha experiência com ele. E eu comecei a orquestrar todo esse sistema para funcionar basicamente por meio de filas. Quase nada era processado sincronamente. Desde os webhooks, desde a criação da lista, desde o upload da lista, desde a criação dos contatos, tudo era feito através de filas, através de jobs assíncronos. Então o que é que mudou nessa nova aplicação? Como eu falei, todas as mensagens ficavam só numa tabela. Nessa tabela tinha uma coluna que determinava se aquela mensagem tinha sido enviada ou não. Segunda coisa, todas as campanhas tinham estado, elas tinham um status, que podia ser pendente, rodando, cancelada, pausada ou finalizada. Então, o script que de fato orquestrava o envio das mensagens conseguia determinar quais campanhas deviam rodar, quais campanhas não deviam rodar, e a gente vai falar disso no futuro. Na verdade, esse script orquestrava por conta, não por campanha. Então ele pegava as campanhas atreladas a uma conta, campanhas que estavam rodando atreladas a cada conta, e fazia esses envios. Então era muito importante ter esses status aí, porque isso significava que quando uma campanha estava pausada, a gente podia manter as mensagens ali na tabela e a gente sabia que não tinha que enviar elas. E se passasse 48 horas e a campanha não fosse retomada, a gente deletava aquelas mensagens do banco. Nada era processado sincronamente, como eu falei. Webhook de resposta, webhook de status de mensagem, upload de lista, criação de contato, envio de mensagem, tudo era processado assincronamente através das filas orquestradas pelo Laravel Horizon. Isso facilitou muito porque eu não tinha que me preocupar tanto com o tempo de resposta do servidor web, já que tudo era processado pelos workers da fila. Quando uma lista era importada, uma lista de, por exemplo, 50 milhões de registros, a gente dividia tudo aquilo em chunks de 1000 ou 100.000, não consigo lembrar agora. Mas ela era dividida em pedaços menores através de um job assíncrono. Esses pedaços menores eram passados para outro job assíncrono, começava a iterar sobre cada um desses registros e despachava mais um job para adicionar um contato. Ou seja, você tinha o job principal que importava a lista, salvava no S3 da Amazon. Esse job dividia a lista que era gigante em chunks menores, despachava um outro job para processar esses chunks, e para cada registro desse chunk, para cada contato, era processado mais um job para importar aquele contato no banco. Eu fiz a mesma coisa para a criação de campanhas. Quando a gente criava uma campanha, a gente tinha que filtrar entre os contatos da lista escolhida, e tinha alguns filtros na campanha. Então, se a lista tinha 50 milhões, a gente não necessariamente ia criar 50 milhões de mensagens, podia ser, 100 ou 100 mil. Então a gente pegava esses registros, dividia também em chunks menores e passava para outro job que começava a criar esses registros na tabela de mensagens. No caso, não era registro por registro, a gente fazia uns inserts maiores, mas ainda assim eles eram divididos em pedaços menores. Dividir em pedaços menores era muito bom porque nos dava previsibilidade. Os jobs iam continuar sendo executados em tempos relativamente curtos, porque não era tanta coisa assim, e a gente conseguia saber que aqueles jobs não iam dar timeout. E monitorar também, limitar, na verdade, quantos processos a gente tinha rodando para garantir que não ia consumir muito banco e ter sempre essa margem de performance.
Lembra que eu falei que o processo de criar um contato era bem intensivo? Então, não deu para resolver isso aí, continuou intensivo. Mas eu decidi usar o Redis para salvar essas informações em cache. Quando a gente dividir esse número em 3 pedaços e fazer uma query no banco, não tão frequentemente, mas quando a gente fala de 50, 100 milhões, 200 milhões às vezes, do mesmo número em diferentes listas, isso acontecia, a gente estava falando de registros em comum. Então, ao invés de fazer query no banco sempre, eu fazia uma query e salvava aquilo em cache. Então, se o meu número apareceu lá, foi feita uma query, e depois o número que compartilhava alguns registros similares de geolocalização aparecesse lá, talvez não todos, talvez de 3 registros, 2 estivessem em cache, ou 1 estivesse em cache. E assim ia alimentando esse cache e crescendo, de tal forma que depois que as primeiras listas do dia eram importadas, as outras processavam muito mais rápido. E se meu número aparecesse de novo em outra lista, não ia ser feita nenhuma query ao banco. Então isso economizou muito processamento e muita performance. A gente basicamente colocou tudo em cache ali daquele processo. O envio de mensagens continuou complexo. Como eu falei, a gente tinha que, na verdade, processar uma conta, não uma campanha. Então a gente tinha um processo que pegava todas as campanhas ativas usando cada conta, então elas eram agrupadas por conta. Depois a gente pegava todas as mensagens que tinham que ser enviadas. Desculpa, esqueci uma coisa. Depois que a gente pegava cada conta, a gente despachava um job para pegar as mensagens que deviam ser enviadas em cada campanha. Antes disso, a gente calculava em tempo de execução quantas mensagens aquela conta podia enviar em 55 segundos. Por que 55 segundos? Porque a gente dava uma margem para o job anterior que pegava essas mensagens, que pegava as contas, que pegava as campanhas rodar. E também para o outro job que rodar em seguida ter tempo de ser executado. Então a gente calculava quantas mensagens podiam ser enviadas em 55 segundos e depois a gente pegava mensagens que pertencessem a qualquer campanha ativa que usasse aquela conta de forma aleatória e limitava para o número que foi calculado. Então, se eu tinha ali 3 campanhas rodando na conta X, ele ia pegar aleatoriamente Y mensagens dessas 3 campanhas, de forma aleatória mesmo. Então, podia ser 5 mensagens da campanha 1, 2 mensagens da campanha 2 e uma mensagem da campanha 3. Mas ele pegava isso. E depois, para cada mensagem dessa, ele gerava mais um job, que era de fato o envio dessa mensagem para a API do provedor. Como tinha essa limitação aí de minuto, o job que despachava esse outro job que processava a mensagem, calculava nos 55 segundos e dividia todos esses envios de forma uniforme, para garantir que eles eram divididos uniformemente durante esse intervalo de 55 segundos. Ou seja, que a fila, sei lá, se despachou 5.000 jobs, que a fila não ia tentar processar tudo de uma vez e estourar os limites lá do provedor. Então eles eram divididos de tal forma que os jobs iam tendo delays incrementais até bater 1 minuto. Então, basicamente, durante 55 segundos, você tinha um número constante de mensagens sendo enviadas por segundo. O processo era mais ou menos isso que você está vendo nessa foto. Então, você tinha o job que lidava com as accounts, você tinha o job que lidava, que de fato pegava as mensagens que tinham que ser enviadas, você tinha o job que de fato enviava essas mensagens que batia na API do provedor. Lembra das stop e reply keywords que tinham que ser consultadas no banco? Isso foi para cache também. Então, do momento que a gente pegava essas palavras pela primeira vez, elas ficavam salvas em cache e, a não ser que atualizasse essas mensagens, elas ficavam em cache indefinidamente. Então a gente só invalidava esse cache quando essas palavras eram atualizadas, ou deletavam uma ou adicionavam uma nova. E isso também economizou muito, porque pensa, se para cada webhook a gente faz 3, 4 queries, a gente está recebendo, sei lá, 300 webhooks por segundo, as coisas complicam. Então ter isso em cache deixou tudo muito mais rápido e menos intensivo no banco. A parte das filas era orquestrada pelo Laravel Horizon. Então tinham processos diferentes para cada funcionalidade do sistema. Tinha uma fila só para importar listas, tinha uma fila para criar os contatos, tinha uma fila para processar mensagens, tinha uma fila para processar webhooks, e essas filas tinham uma quantidade de processos diferentes que variavam conforme o workload dessas filas. Então, se tinha muita mensagem para ser enviada, aquela fila recebia mais processos.
Se tinha muita lista sendo gerada, muito contato sendo gerado, aquela fila recebia mais processos. O Horizon se autobalanceava por aí. E, obviamente, tinha um limite mínimo para, por exemplo, a fila de envio de mensagem. Era algo crítico, não podia ir para zero. Então, sempre tinha processo à espera, processo ocioso, para caso enviassem mais mensagens, não ia ter que subir novos processos, não ia ter que tirar processos de outro lugar, eles estavam ali esperando. A gente sempre operava com muita margem. Vai que alguém resolve enviar o dobro de mensagens do nada. Ou alguém novo entra na plataforma. Tinha que estar sempre preparado para isso. Então era muito importante sempre ter muita margem. A parte de infra ficou mais ou menos como está nessa foto aí. Então era bem enxuto, a gente tinha uma aplicação que era o que o usuário via, a gente tinha uma aplicação para lidar com requisições de API, a gente tinha 2 key workers, ou seja, duas aplicações que lidavam só com a fila, e a gente tinha uma instância do MySQL e uma instância do Redis, e essas duas eram mais parrudas. Tanto o MySQL quanto o Redis eram as maiores instâncias que a gente tinha. O Redis tinha bastante memória para dar muita folga caso a gente precisasse colocar mais coisa em memória. Os key workers não eram tão parrudos assim, mas mesmo assim eles também tinham bastante margem, e caso fosse necessário, era só adicionar um key worker novo, conectar ele ao mesmo banco e a mesma instância do Redis, e o próprio Laravel Horizon faz a mágica de fazer múltiplos key workers trabalharem juntos. Então não era, se a gente precisasse de mais coisa, não ia ser tanta dor de cabeça para implementar, ia ser bem fácil na verdade. Bastava subir um novo servidor e conectar ele à mesma instância do Redis e do MySQL. Com essa stack, Laravel, MySQL e Redis, essa aplicação escalou para mais de 100 milhões de jobs no período de 12 horas e picos aí de 30 mil requisições por minuto, que para muita gente não é tanta coisa, mas eu acho que é bem mais escala do que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia. E não teve nada chique, não teve nada muito novo, nada bleeding edge, nada de Kubernetes, nada de Terraform, nada de Node, nada de Go. Foi o bom e velho PHP, MySQL e Redis, e muita gente fala que o Laravel não escala, e essa é a prova de que o Laravel escala. Isso aí foi 2019, então não tinha PHP 8, não tinha Swole, não tinha Laravel Octane, não tinha Roadrunner, nada disso. Era um processo por requisição. Então, hoje em dia, isso seria bem mais tranquilo de fazer, eu acho. Como eu falei, como eu não manjava de Kubernetes, a gente não manjava de Terraform, não manjava de microserviços, eu não quis arriscar. Mas às vezes eu penso que se eu tivesse ido por esse caminho, talvez eu passasse muito mais tempo setando a aplicação e demoraria para chegar a esses resultados. Talvez nem tivesse resultados tão melhores. Na real, essa aplicação trabalhava com folga, então a gente já estava acima do esperado, acima do necessário. E isso é interessante, porque muitas vezes a gente tenta usar a tecnologia mais nova, ou a tecnologia mais falada, e não faz sentido. Nesse caso, eu acho que não fazia sentido. Esse monolito era muito bem estruturado, bem arquitetado, então fazer mudança era muito fácil, a gente tinha uma suíte de teste robusta, e ele funcionava muito bem. Talvez fosse interessante fazer um auto-scaling da vida para facilitar essa parte de subir mais servidores, mas funcionava muito bem do jeito que estava, e é isso que é importante. Desde que você consiga o objetivo que você quer, que nesse caso é enviar centenas de milhões de mensagens, dezenas de milhões de mensagens por dia e processar centenas de milhões de jobs, tá valendo. A gente não tinha uma infra complexa, a gente não tinha um código tão complexo, tava tudo uma aplicação só, então qualquer pessoa que entrasse na empresa via tudo ali, não tinha um monte de aplicação espalhada, não tinha comunicação por mensageria, era tudo ali no monolito. Então, sinceramente, funcionou muito bem. Sobre o MySQL, eu fui muito cuidadoso com quais queries eu estava fazendo. Então, primeiro eu tentava reduzir ao máximo o número de queries e jogar esse problema pro Redis, principalmente queries frequentes, de dados iguais. Onde dava, eu jogava isso em cache. E no MySQL eu tive muito cuidado com os índices que eu estava criando. Não tinha nenhum índice desnecessário, só tinha índice para o que era estritamente necessário, para o que estava sendo buscado no banco. Isso garantia que eu não ia ter uma degradação de performance no futuro e que tanto a escrita quanto a leitura fosse extremamente rápida. Isso é um problema muito comum, criar índice para tudo, não tem porquê. Cria índice para o que for necessário, se não for necessário, não usa índice. E também era muito importante eu diminuir o número de colunas pelas quais você podia buscar dados. Dessa forma, não teria tantos índices desnecessários, não sei mais falar. Hoje em dia, o que eu faria diferente? Acho que nada. Hoje em dia a gente tem PHP 8, que é mais rápido, a gente tem o Swole, Roadrunner e o Laravel Octane, que cairia muito bem nessa situação. Para quem não sabe o que é, o Swole é uma forma de lidar com PHP assíncrono, e o Octane permite que o Laravel Octane permita que a gente
não tenha que fazer bootstrap do framework a cada requisição, que é um dos grandes problemas do PHP. Toda requisição você está basicamente subindo uma nova instância do framework e atendendo aquela requisição e depois matando ela. Com o Octane e junto com o Swole ou com o Roadrunner, que são as runtimes, você consegue manter aquela instância ativa em memória e ela só fica respondendo as requisições sem ter que ser instanciada novamente e depois destruída. Ela só fica como se fosse um node, ela só fica lá rodando e você consegue configurar que, por exemplo, a cada 1000 requisições, o Octane deve restartar a aplicação, ou seja, destruir ela e instanciar novamente. Hoje em dia também tem serviços como o PlanetScale, que é um serviço de MySQL gerenciado. Tem também o Single Store, que é usado pela Fathom Analytics, que também usa Laravel para servir bilhões de requisições por mês. Então, o Laravel com certeza escala. E, assim, não garanto que eu usaria esse tipo de coisa, mas eu com certeza testaria. Talvez usar algo como o PlanetScale ou o Single Store tornasse essa parte de lidar com listas um pouco mais fácil, um pouco menos dor de cabeça, mas também não sei se justificaria os custos. Com esse stack aí, a nossa conta mensal era de menos de $1.000. Com o stack anterior, usando o Mongo, essa conta era, se eu não me engano, de 5 dígitos, então mais de $10.000. E ainda tinha o consultor de Mongo, né? A pessoa responsável por otimizar esse processo, então era bem mais caro rodar aquele software. O nosso software enxuto, rodava bem, não era caro, então talvez nem fizesse sentido usar esse serviço, talvez só rodar umas instâncias bem acima do que a gente precisasse para ter bastante margem. Fosse legal, mas não acho que é necessário. E com esse stack aí, com Laravel, Redis e MySQL, a gente passou bem rápido a marca de 1 bilhão de contatos e 1 bilhão de mensagens enviadas e ainda assim com bastante margem de performance, sem nenhum problema, tudo rodava muito bem. Enfim, funciona muito bem, não tenho do que reclamar, não sei se faria diferente. Como eu falei, talvez eu testasse um desses serviços de banco de dados, que era uma parte que era bem complicada de lidar, mas em geral acho que eu escolhi uma arquitetura estável, escalável, que funcionava bem e que não dava dor de cabeça, então nada a reclamar. Mas bom, o vídeo é esse aí. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, deixa nos comentários e se inscreve aqui em algum lugar. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!